Imensas extensões de areia, um sol inclemente e um cenário desabitado. É assim que muitos imaginam um dos desertos mais icônicos do mundo, o deserto do Saara. Embora pareça que suas majestosas dunas sempre tenham dominado a paisagem, a realidade é mais intrigante. Quando contemplamos o deserto com suas dunas tranquilas e aparentemente infinitas, surge a inquietante curiosidade sobre o que repousa sob essas toneladas de areia. Assim, embarcaremos juntos numa jornada pelo tempo para desvendar se o continente africano já foi mais do que esse árido e desolado deserto. Prepare-se para desenterrar os segredos ocultos sob o manto de areia do Saara e desvendar os enigmas fascinantes deste lugar misterioso. O nome Saara vem de uma palavra árabe consonantal, que traduzindo significa simplesmente deserto. Contrariando a crença popular, o deserto do Saara não é o maior da Terra. Essa característica pertence ao deserto da Antártida. No entanto, entre os desertos que possuem areia, calor e dunas, o Saara ocupa o primeiro lugar, com uma área de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ocupando quase um terço da África. Ele abrange 10 países africanos e é banhado pelo Oceano Atlântico, pelo Mar Vermelho e pelo Mar Mediterrâneo. Todos os anos, o Saara avança de 5 a 10 quilômetros para o sul. Para muitos, o deserto é associado a dunas de areias altas e com formas estranhas, muitos cactos e quase ausência total de vegetação e vida animal. No entanto, esses recursos ocupam apenas 20% da área do Saara. A maior parte da região é composta por planaltos rochosos, grandes áreas planas feitas principalmente de rochas. Embora o deserto não seja particularmente rico em vida animal, ainda existem cerca de 4.000 espécies presentes. A maioria desses animais é noturna e durante o dia se esconde do sol escaldante, devido às grandes variações de temperatura. A temperatura média do ar atinge 35 graus, mas o sol esquenta a areia 2 vezes mais, criando a sensação de estar em uma frigideira infernal. A temperatura mais alta registrada do ar é de quase 50 graus, e à noite o deserto esfria rapidamente, chegando a 0 graus, causando geadas nas áreas de planaltos montanhosos. A chuva é extremamente rara, acontecendo na parte central do Saara uma vez a cada alguns anos. O clima é seco e quente, com uma média de cerca de 75 milímetros de chuva por ano. Apesar da aridez, existem grupos de lagos permanentes no Saara, e o único rio que passa pelo deserto é o poderoso Nilo. Claro, o clima do Saara não é favorável para a maioria das espécies da flora, mas ainda assim os cientistas descobriram mais de 30 espécies de plantas endêmicas no deserto. Entre as plantas que podem ser encontradas no Saara estão samambaias, figos, acácias, cactos e palmeiras. Essas plantas são encontradas mais nas terras altas e no norte do deserto. As mudanças de temperatura no Saara podem ter um efeito destrutivo até mesmo nas rochas, fazendo com que elas se rachem e se transformem em areia, aumentando e renovando a quantidade de areia do deserto. As dunas no Saara podem atingir até 200 metros, o que equivale à altura de um prédio de 70 andares. No deserto, também é possível encontrar dunas de areias que cantam, pois quando o vento sopra sobre os grãos que compõem a duna, eles começam a oscilar e produzir sons que se misturam e formam uma melodia muito estranha. Existem também areias incomuns onde as dunas são feitas não de grãos de areia, mas de pedaços grandes e transparentes de vidro desgastado. Acredita-se que milhões de anos atrás, meteoritos grandes caíram nessas áreas, liberando uma enorme quantidade de energia térmica. Este vidro do deserto era usado em tempos antigos para fazer joias, como a peça de peito encontrada na tumba do faraó Tutankhamon. As miragens são outros aspectos interessantes do deserto do Saara. Quantas pessoas que estejam por lá já viram do nada um oásis com água e palmeiras, pensando que estariam a cerca de 2 ou 3 quilômetros de distância, só para descobrir que precisam caminhar cerca de 500 quilômetros ou mais para chegar até elas. Uma miragem é um fenômeno óptico que ocorre quando uma parte do feixe de luz reflete na fronteira entre camadas de ar com diferentes densidades e temperaturas. Mais de 150.000 miragens são observadas no Saara, e até foram criados mapas mostrando onde elas podem ser vistas. A diferença entre uma miragem e a realidade é que a pessoa pode ver não apenas o objeto real, mas também o seu reflexo na atmosfera. Uma das principais maravilhas do Saara e um dos principais mistérios do planeta
é a estrutura de Richat, localizada na Mauritânia. Essa é uma estrutura circular com um diâmetro de 50 quilômetros e idade de mais de 100 milhões de anos. Por muito tempo, esse olho do deserto serviu como ponto de referência para astronautas, pois é perfeitamente visível do espaço. Existem várias hipóteses que explicam esse fenômeno, e uma delas é que esse desenho foi feito devido à erosão. No Saara, os ventos que vêm do sul formam tempestades de areia monstruosas que depois atingem os países vizinhos e às vezes duram vários dias. Todos os anos, os ventos poderosos trazem nuvens cheias de areia levantada do Saara para a ilha africana do Cabo Verde. Apesar de ser um lugar com condições climáticas difíceis, cerca de 2 milhões de pessoas escolheram viver no Saara. A maior parte dessa população é formada pelos berberes, um povo que tem uma forte ligação com o deserto e que sobreviveu por milênios na região. Além disso, o Saara era atravessado por caravanas de comércio medieval que transportavam mercadorias por longas distâncias através do deserto. As caravanas eram compostas principalmente por camelos, animais que são muito resistentes e adaptáveis ao clima do Saara. De acordo com os historiadores árabes, a maior caravana já registrada contou com quase 12 mil camelos. Para desvendar os segredos mais importantes, é necessário ir até o coração do deserto, onde se encontra um tesouro do Saara escondido sob muitas dunas. Existe pouca água na superfície do deserto devido à falta de chuva, mas debaixo das areias do Saara existem grandes reservatórios de água subterrânea. Graças a esses poços, é possível encontrar oásis no Saara, áreas ricas em vegetação que surgem onde a água do rio subterrâneo chega à superfície. Alguns países localizados no território dessas águas subterrâneas não perdem tempo em extrair esse líquido valioso. A parte mais fértil nesse sentido é o nordeste do deserto, onde ficam o Sudão, o Chad, o Egito e a Líbia. O aquífero da Líbia é o mais extenso e a água subterrânea tem sido extraída por lá desde a década de 1970. Em 1983, começou um projeto gigantesco cujo objetivo era fornecer água potável para os assentamentos desidratados da Líbia. O fornecimento regular de água para todas as principais cidades do país foi estabelecido em 1996. Esse grandioso sistema, chamado de Grande Rio Artificial, fornece 6,5 milhões de metros cúbicos de água potável todos os dias. O Grande Rio Artificial é composto por 1.300 poços com mais de 500 metros de profundidade, além de vários tubos de água e reservatórios. Tudo isso seria impossível sem a presença dessas águas debaixo das areias do Saara. Vale ressaltar que este deserto já foi muito mais generoso com seus habitantes do que pode parecer à primeira vista. Na verdade, o Saara nem sempre foi como conhecemos hoje. É difícil de acreditar, mas cerca de 8.000 anos atrás, existia uma floresta verde com vegetação exuberante, grandes campos de grama e lagos cristalinos na região do Saara. No próprio coração do Saara, os arqueólogos descobriram antigos desenhos rupestres, indicando que pessoas primitivas já viveram nessa região. Na verdade, havia muitas comunidades de pessoas que cultivavam a terra e criavam gado. Também havia um enorme rio que desaguava no Oceano Atlântico, descoberto em 2015 com imagens de satélite tridimensionais. Eles também encontraram os limites do Lago Chad, que era muito mais amplo e profundo do que é hoje, e era considerado o maior do planeta. De acordo com os especialistas, há cerca de 10 a 12 mil anos atrás, as pessoas tiveram a oportunidade de ver o deserto do Saara verde novamente. Os cientistas têm diferentes hipóteses sobre por que a região verde se transformou em um deserto árido. Alguns culpam o gado, que absorve uma quantidade tão grande de plantas que elas não têm tempo de crescer e refletir a luz do sol, fazendo com que o sol comece a queimar a terra e toda a vegetação restante. Outros afirmam que a pastagem e a destilação prolongaram a vida do Saara por 500 anos. Ainda outros acreditam que a culpa é do eixo da Terra, que muda a cada 20.000 anos, afetando a intensidade da luz do Sol. Os desertos sempre atraíram a atenção dos pesquisadores e viajantes. Essas áreas naturais únicas estimulam a imaginação e nos intrigam com seus mistérios. Só agora, graças às tecnologias modernas, estamos começando a penetrar em todos os segredos do Saara. Mas ainda existe muito a descobrir. Se você chegou até aqui e gostou deste vídeo,
Deixe o seu joinha e também deixe o seu comentário para nos incentivar a continuar criando conteúdos como este e fazer este canal crescer cada vez mais. E também deixe uma sugestão do que poderíamos melhorar e quais conteúdos você quer ver por aqui. Um grande abraço e até a próxima.